Queridos alunos da Escola Manuel Luiz, pais, mestres ligados a essa escola, eu me chamo Michele Nóbrega. Com muita alegria, a convite da professora Raquel, eu vim aqui trazer essa mensagem para vocês, abordando esse tema que está tão em voga, né, que está em pauta, que é o Setembro Amarelo, a valorização da vida e temas afins. E eu trago essa mensagem abordando diversas perspectivas. Eu, há 13 anos, atuo como perita criminal na Polícia Civil da Paraíba. Há 2 anos eu me formei coach, depois master coach, e fiz diversos cursos nessa área de inteligência emocional. E, acima de tudo isso, eu sou cristã. Uma pessoa que baseia, né, que tem princípios baseados na palavra de Deus, que tem naquele livro diretrizes para uma vida mais assertiva, para uma vida mais feliz. E é abordando nessas 3 perspectivas, pelo menos, que eu trago essa mensagem para vocês. Dentro de tudo que nós podemos falar a respeito de valorização da vida, nós sabemos que é um tema, né, que rende muita coisa para falar a respeito, mas eu trouxe para vocês QI, QE e QS. Michele, o que é isso? Vamos lá, vou explicar. Eu lembro que quando eu estava na escola, né, décadas de 80, 90, falava-se muito em quociente de inteligência. Né? Quem não lembra do famoso QI? Pessoas, elas eram medidas, né, pelo quão inteligente elas eram. E tem uma métrica mesmo, né? Tem uma numeração, não lembro como, que é atribuída a isso. Né? Tinha testes em revistas, fulano tem um QI de tanto, fulano tem um QI de tanto, e isso era uma base para medir, né, o quão inteligente as pessoas eram. Depois veio o quociente de inteligência emocional. O que é? Ficou muito óbvio que na maioria das situações, aliás, em todas elas, saber o que fazer não é suficiente, né? Percebeu-se ali, ficou muito evidente o quanto o racional ele era limitado e começou a se falar nas competências emocionais, né? Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo colocar em prática. E o que está no meio impedindo isso são fatores ligados a competências emocionais, que eu preciso desenvolver para que então eu possa completar, possa concluir tudo aquilo que eu perceber que precisa ser feito na minha vida. E depois disso, começou a se falar em quociente de inteligência espiritual. Num livro, curiosamente escrito por uma física, acho que norte-americana, salvo engano. Ela, física e filósofa, alguém que tinha todas as razões para se manter no aspecto material das coisas, para se limitar ao aspecto material das coisas, ela acabou escrevendo esse livro. Eu, particularmente, não me sinto muito confortável de tratar Deus, de usar métricas racionais, de usar métricas ligadas à nossa inteligência, né, ao nosso racional, porque Deus não se coloca dentro de uma caixa. Por mais que pessoas anseiem por isso, por mais que pessoas queiram entender Deus, queira colocar, atribuir métricas a Deus, queira colocar um começo, meio e fim em Deus e colocá-lo dentro de uma caixa, ele não cabe nessa caixa, né? As coisas espirituais, elas não são discernidas pelo racional. Então, unindo essas perspectivas, eu percebo que existem duas perguntas que, quando não respondidas, elas trazem um mal-estar psíquico, elas trazem para a pessoa sentimentos de tristeza, sentimentos de incerteza. Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, eu não sou, né, de uma forma mais profunda tecnicamente dessa área, mas atendendo tantos e tantos locais de suicídio, como eu já atendi como perita criminal, tendo contato com as famílias, entendendo a história, né, entendendo um pouco de como essas histórias começam até que culminem com o ato do suicídio, uma coisa fica muito evidente. Existe uma linha muito tênue, uma linha muito suave que é seguida entre uma tristeza inicial, entre uma tristeza
leve, se é que se pode chamar assim, até um ato extremo, como o suicídio, né? Coisas vão acontecendo, muitas vezes pessoas que estão próximas não percebem, então essas fases, vai havendo ali uma evolução de uma fase para outra, de uma maneira gradual e silenciosa, e isso acaba contribuindo muito para que esses atos eles não consigam ser evitados. Então fica muito clara essa linha tênue entre um evento, né, que leva a uma tristeza, um evento, algo que aconteceu na vida da pessoa, até que se chegue a uma depressão e culmine como suicídio. E nesse caminho existem duas perguntas, cujas respostas, quando faltam, pode levar a essa intensidade maior dessa tristeza. Essas perguntas são: quem sou eu? Qual é o propósito da minha vida? Né? E aí vai se subdividindo. O que é que eu estou fazendo aqui? Para que é que eu nasci? Por que é que eu devo continuar? Né? Quando uma pessoa está ali diante de uma tristeza tão profunda, diante de um túnel que ela não vê saída, né? Ela não vê nenhuma luz, eu acredito que essas perguntas inundam, né, a cabeça dessa pessoa. Por que continuar? Que razões eu tenho para seguir adiante? Não é mais fácil que eu elimine tudo isso? Não é mais fácil que com esse ato eu acabe com a minha dor? E nós sabemos que não acaba, né? Nem nós que cremos na nossa condição de espírito, nós que cremos que nós somos um espírito, que nós temos uma mente, que nós habitamos num corpo, entendemos que há uma insuficiência na vida das pessoas que baseiam-se simplesmente na sua mente, simplesmente no seu racional. Pessoas para quem a inteligência é tudo, pessoas para quem o saber é tudo, pessoas para quem o ter é tudo, pessoas que se centram na mente, que se centram no corpo. Essas pessoas, elas cedo ou tarde vão perceber que algo falta, vão perceber que uma lacuna existe na sua vida e começam a jogar coisas ali dentro, começam a tentar preencher uma lacuna, um espaço que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Para os mais incrédulos, né, pode ser que pessoas que estejam me assistindo vejam total sentido no que eu estou dizendo, porque experimentam desse relacionamento, porque vivem em profundidade esse relacionamento, mas se isso não faz sentido para você, se você ainda é a pessoa que está nessa esfera da mente, da inteligência, do material, existem sim estudos científicos que mostraram o que eles chamaram de ponto de Deus. Área do cérebro, espaço do cérebro que é iluminado, que são iluminados quando se fala de Deus, quando se trata das coisas da fé. Queridos, essa nossa condição de espírito, essa nossa condição de eternidade, ela grita em nós, ela grita, ela é o que prevalece no final das contas. E não adianta preencher com nenhuma coisa que a matéria possa dar. Eu já atendi muitos locais de suicídio de pessoas que, em tese, tinham tudo para ser felizes. Pessoas que tinham patrimônio, pessoas que tinham profissões muito valorizadas, muito respeitadas e admiradas, mas, de repente, se viram nesse ponto, nesse túnel sem luz, nesse ponto em que não há mais saída, em que nenhuma outra saída é enxergada, a não ser a autoeliminação, a não ser eliminar a própria vida. Então, queridos, não teria nesse tempo como ter mais profundidade no que eu vim dizer, mas eu quero unir essas três perspectivas, eu quero unir o contato que eu tive com essas três perspectivas, como perita criminal, atuando, tendo contato com essa esfera do racional, da inteligência, do material. Afinal, o perito ele trabalha com produção de prova material, com aquilo que se possa tocar, com aquilo que se possa enxergar, que se possa reproduzir. Como coach nas minhas formações, tendo acesso à inteligência emocional e trabalhando as minhas próprias demandas emocionais. Eu posso trazer com profundidade, né, com intimidade, essa questão das nossas competências emocionais. E também como cristã, depois de ter conhecido a palavra de Deus, depois de ter tido um encontro genuíno com Jesus, eu posso dizer para vocês que é nessa terceira esfera
que se encontram as soluções. Ah, mas vai ser uma vida perfeita? Vai ser uma vida sem nenhum problema? Vai ser uma vida sem nenhuma circunstância ruim? Absolutamente. A vida com Deus tem sim aflições. Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas ele também disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A diferença, né, do cristão, a diferença de uma pessoa que tem fé e que experimenta de um relacionamento com Deus, é que ela não se baseia nas circunstâncias. As circunstâncias estão lá, mas a nossa condição de espírito, a nossa condição de filho de Deus, ela está acima de qualquer coisa. Eu espero ter contribuído com vocês, eu quero me disponibilizar. Quem quiser entrar em contato pode procurar a professora. Eu sempre tenho muita alegria de falar para as pessoas a respeito desses temas. Fiquem em paz, fiquem com Deus.